Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Bem-vindos a mais um Contragolpe Cotidiano. E no episódio de hoje eu vou tentar mostrar para vocês quão raso e contraditórios são muito dos argumentos femininos e o quão fundo vai essa toca do coelho. Bem-vindos ao episódio O País das Maravilhas. Então, produção, solta a vinheta. Ao ouvir o nome desse episódio, tenho certeza que o primeiro nome que lhe surgiu à cabeça foi Alice, e não poderia ser diferente. Até porque, antes de explicar uma teoria interessante desenvolvida a partir desse conto infantil, primeiro precisamos saber sobre o conto em si. Alice no País das Maravilhas é um livro infantil que conta a história de Alice, uma menina curiosa que segue um coelho branco de colete e relógio, mergulhando sem pensar profundamente em sua toca. A protagonista, então, é projetada para um novo mundo, repleto de animais e objetos antropomórficos, ou seja, que possuem forma ou atributos humanos. E, nesse país das maravilhas, Alice se transforma, vive aventuras e é confrontada com o absurdo e com o impossível, questionando tudo o que aprendeu até ali. A menina acaba fazendo parte de um julgamento sem sentido e sendo condenada à morte pela Rainha de Copas, uma tirana que mandava cortar a cabeça de todos que a incomodavam. Quando é atacada pelos soldados da rainha, Alice acorda descobrindo que toda a viagem se tratou de um sonho. Ou será que não? Se não me engano, a obra é do século XIX, mas se fecharmos os olhos e recapitular as coisas que já trouxemos aqui sobre comportamento feminino, suas ilusões, a questão de viverem constantemente em wishful thinking, ou seja, pensamentos desejosos, e como aparentemente elas ficam em choque e um tanto ardidas quando são confrontadas por suas atitudes, não me parece que a história de Alice seria um resumo condensado do modo de viver da mulher moderna. Para pensar. Seguir o coelho branco até sua toca poderia ser uma alusão a se tornar bola de terça dos caras destacados. E nisso ela se depara com um mundo novo e cheio de emoções e aventuras, bem como descrito no resumo da Alice. Questionando o suposto sistema e valores patriarcais que vigoraram durante séculos. Faz sentido. Chega a um dado momento em que ela é julgada pelas suas atitudes e tenta fugir ou se esconder, bem como Alice quando sentenciada pela Rainha de Copas. E por fim, mas não menos importante, quando percebe e reflete sobre tudo o que fez, percebe que as coisas que queria ou que exigia dos homens era fora da realidade e pura ilusão disseminada pelas feministas e coaches femininas. Surpreendentemente engraçado, não? Mas essa coincidência paralela não é a única coisa interessante que podemos extrair dessa história. Em dado momento da história, Alice percebe, frustrada, que correu até a exaustão sem sair do lugar. Então, não entendendo o que estava acontecendo, ela questiona a Rainha de Copas, dizendo que, no seu mundo, as pessoas correm para chegar em algum lugar. Ouvindo isso, a Rainha de Copas, não estando nem um pouco surpresa, responde o seguinte, abre aspas, neste mundo você tem de correr o mais rápido possível que puder para continuar no mesmo lugar? Fecha aspas. Essa frase, dita pela personagem, serviu de metáfora para a teoria proposta por Leigh Van Halen em 1973. Chamada de Teoria da Rainha Vermelha, a hipótese atesta que a evolução das espécies é como um jogo de soma zero na biologia, ou seja, o ganho de alguém necessariamente representa a perda do outro. A vantagem evolutiva obtida por uma certa espécie produz um efeito negativo no ambiente onde ela está inserida. Com isso, as espécies que coabitam este ambiente sofrerão desvantagens e precisarão se adaptar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Se pararmos novamente para pensar, a proposta da teoria da Rainha Vermelha não poderia ser perfeitamente comparada à dinâmica dos sexos? Sobre como um tenta dominar o outro, cada um à sua forma, e que nesse jogo de soma zero dos relacionamentos, quem obteve vantagem, seja social ou legalmente, foram as mulheres, e que devido a isso, o lado lesado, ou seja, o dos homens, precisaram se adaptar para sobreviver devido às desvantagens atuais?
Mais uma vez, esse conto infantil mostra que pode conter lições atemporais se percebidas um pouco mais atentamente. Bom, tendo explicado a ideia central e as arestas que amarram o conteúdo ao episódio, eu vou compartilhar com vocês uma análise um tanto antiga, mas bem interessante do Mestre da Black, na qual ele questiona esse país das maravilhas em que boa parte das mulheres atuais acreditam que se encontram. Produção, solta aí. Binho, que é o cara do podcast que tem pelo na orelha, que fala de ensina como pegar mulher, como a mulher tem que ser, que tá super na moda. Então. Então, como ele, é que ele é... Se ele pegaria uma gorda, mulher gorda, né? Ele fala... E aí o Rubinho pegou exatamente a mesma frase. E vocês já perceberam que são sempre os caras muito feios? Demais. Sempre. Os mais Muito feios do feio. mundo. Sempre. Muito feio. Sempre. A regra é você ser feio, você se vestir mal, você ter uma batata quente na boca, porque eles nunca falam com uma dicção boa. E ser feio. Pra falar Duplamente feio. o que pode pegar de Pra mulher. falar sobre como mulher tem que ser, como que é a mulher ideal. Nunca são... Tipo, não, realmente, esse cara aí, ele, né, nossa, mó garanhão, mó bonita. Não, é um É um feio chato. chato, feio, e você fica, tipo, parou, vai. E ele nem tá no podcast. Não tá. Não, eles estão numa discussão É idiota. tanto nada que É ele nada. tem que sobra muito espaço pra autoestima. É verdade. Gente, a autoestima do homem feio, a gente precisa falar sobre isso. Porque pelo Não menos é. engraçado ele precisa ser. E ele provavelmente não é. Pois eu muito não dei estranho. uma risada com as falas Como é que dele. Mesmo. autoestima? Então, Não exato. dei um sorriso. Nem meia boca. não. Exato. E olha que ele gastou 40 mil em lente. Sério mesmo? Ele fala. E além disso é burro, porque pra É. pagar 40 mil... Aí, desculpa. É então. verdade, ele não entende muito de... Que Porra. ele tá focando muito Nossa. na vida saudável É. e tal, que ele não come não sei o quê. Não, que ele não vai sair com uma menina que come fast food toda hora. Onde encontram esses convidados, né, velho? É muito Eu fico bom. me- Acho que vocês deviam fico trazer um perguntando. pra só... Só... E falar só o argumento. Mas você é feio, o que você tá falando? Eu falo, meu, fast food, meu. Gente. Meu, eu vou falar, Sério. que isso? E eu amo, porque aí me dá repertório, me dá pauta. E é só que agora só marcam nessas porra desses vídeos. Então, agora saiu essa semana do cara que tomava Campari. Vocês viram? Não, esse daí eu não Não. Ele fala assim, porque eu tô na praia, a mulher fala assim, vamos tomar uma cerveja. Ele, não tô tomando meu Campari. Não, mas você não vai tomar cerveja? Porra, a mulher quer moldar a gente? vi. Ele fala isso de verdade? Fala que a mulher quer moldar, que não tem que se moldar. Que o homem não tem que se moldar pra mulher, que tem que fazer... Ah, tô tomando meu Campari. Cala a boca, cala a boca. Que preguiça dessas pessoas. Gente, ó, não, só gente maluca. Só gente maluca. E uma caralhada de seguidor, que é o que mais assusta, né? E os caras falando, é mesmo. Não pode crer, o cara tá certo, grande. Acho que esses caras, sei lá, se esforçam muito, né, pra gostar de mulher, eu acho, talvez. Então, Talvez seja... É. Talvez seja. E aí eu faço a Cleide, eu trago a Cleide, que é uma boneca inflável, que é a mulher ideal pra eles, porque... Com essa voz aí fica difícil. Então vamos lá comentar o vídeo dessa menina aí. Essa moça aí se chama Raquel Leal. Eu não faço ideia de quem é, tá? Só procurei o nome pra informar vocês, né? Tá lá no podcast do Vênus lá. E cara, só você olhando que são todas mulheres, a maioria delas aí com mais de 30 anos, vocês já imaginaram o que poderia vir disso, né? Primeira coisa, o cara aí do 40 mil de lente, que fala que não fica com mulheres um pouco mais gordinhas, né? Kaique Janizelski, se não me engano é assim que pronuncia o nome dele. Ele falou que tem 40 mil de lente no dente dele e que ele pode escolher, né, as pessoas com quem ele vai se relacionar. E isso já bastou, assim, para causar um alvoroço, né? Tá certo que ele falou de uma forma meio irônica também, né? Querendo polemizar, mas é a tática que a galera do marketing digital usa. E não adianta esse tipo de comentário que a moça fez, falando, você é uma pessoa que não tem beleza, então você não pode exigir. A partir do momento que esse cara, né, um sujeito que é milionário, bem novo, se eu não me engano ele tem 19, 20 anos, tem uma chuva de gente atrás dele, ele pode escolher. Não é isso? A lei da oferta e da procura? Você pode ter um produto, só que se você tiver um marketing muito grande em cima desse produto, ele pode não valer absolutamente nada, mas como as pessoas têm uma ideia de que ele vale muito, ele pode escolher, pô. Aqui a gente leva a lógica mercadológica pro relacionamento, cara, que é o quê? VSM. O cara pode não ter tanta beleza assim, nesse ponto eu concordo com ela,
Mas o cara tem dinheiro, tem um monte de gente em cima, então é lógico que ele pode escolher. Isso é óbvio. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, a galera aqui da Red, as exigências que os homens falam, né, que o ideal seria isso e tal. Primeira coisa, homem e mulher ideal, todo mundo tem na cabeça e nunca vai encontrar. Porque, como eu disse, né, perfeito é só Deus. Mas a gente tem, sim, que ser um pouco mais seletivo. E, inclusive, isso é assunto que até mulheres escrevem isso na internet, principalmente quando são mulheres um pouco mais velhas, que acabam vendo aí homens da idade delas, né, dos seus 30, 40 anos, ficando com garotas muito mais jovens. Ou seja, agora o homem tem que ser seletivo, porque no fim das contas ele tem que ser seletivo e escolher você, né? Vamos falar claro aqui. Quando você tinha os seus 20 anos, você pensava nisso? Quando você tinha lá os seus 19, você era muito mais jovem que você é hoje, e por um acaso aparecia um homem com certo status, muito dinheiro, te chamando para dar uma volta de iate, você pensava nesse tipo de coisa que você está falando agora? Então, galera, a própria ação das mulheres em validar um homem que elas vão na internet depois dizer que não é um homem de alto valor, se contradiz com a realidade. Porque a partir do momento, se ela visse esse cara realmente como não tendo valor, não teria mulher atrás dele. Então, o cara tem valor sim. Ele pode não ter valor para você. Isso aqui é mais ou menos você reclamar na Apple, reclamar na internet que o iPhone não vale aquele preço todo, mas você, se tiver o dinheiro e a oportunidade, você vai comprar um iPhone. Entendeu como é que é? Como é um argumento que não tem sentido algum? E outra coisa, cara, eu assisto muitos vídeos na internet de influências, principalmente femininas, que dizem que a mulher tem que ser muito seletiva, que ela tem que escolher o cara que é educado, gentil, com dinheiro assim, elas dizem que é o suficiente para manter uma vida, né, uma vida boa, mas para mim isso é ser rico. E além disso, ela tem que causar as borboletas no estômago delas, ou seja, é um cara quase perfeito. Tudo bem, você tem o direito de ser seletiva, não sei se você vai encontrar, mas do mesmo jeito que você tem direito com as suas exigências, os homens têm. E na maioria dos casos, as exigências que os homens fazem são muito menores e as mulheres são plenamente capazes de cumprir com essas exigências, coisas que às vezes não acontecem pro lado dos homens. Quer um exemplo? Simples. Principalmente nos Estados Unidos, na Europa, tem aquele discurso todo das mulheres falarem que gostam do cara com mais de 1,90 m de altura. Qual é a porcentagem de homens no mundo que tem 1,90 m de altura? Tem também a chibata, né? O tamanho da chibata. Como é que o cara vai mudar isso? Tudo bem, existem algumas cirurgias, mas elas ainda são bem arcaicas, né? Ainda está começando ainda, levam a sequelas que às vezes ficam para o resto da vida. Ou seja, você exige uma coisa que por mais que o cara se esforce, ele não vai conseguir cumprir. Já o cara exige algumas coisas que a mulher consegue cumprir facilmente. Então, apesar de tudo, as exigências da mulher para o homem é muito maior do que do homem para a mulher. E para finalizar aqui, eu só gostaria de falar o real motivo que a Red se espalhou, né? Começou nos Estados Unidos e agora está no Brasil e provavelmente no mundo todo. Porque existe uma discrepância muito grande do discurso para a prática. E hoje, como existem leis que são muito mais rígidas quanto a relacionamento do que existia no passado, o homem praticamente não pode errar. E se ele tiver uma visão de mundo tão simplista como essa mulher está falando, né? Tão Alice no País das Maravilhas, ele não vai se dar conta de onde ele está entrando. Ele não vai saber quais são as vantagens e desvantagens de entrar num relacionamento. Vai ser um cara no escuro. É por isso que ele tem que saber. E é por isso também que a gente diz que para a pessoa que quer se relacionar com alguém, ela tem que ser, sim, hoje muito mais exigente. E outra coisa também, aqui na própria Red a gente diz uma coisa que eu não vejo acontecer do outro lado, que é o quê? O homem, para exigir uma mulher de alto valor, ele tem que ser um homem de alto valor, coisa que eu não vejo as mulheres falarem. Eu vejo elas falarem muito das obrigações do homem com a esposa, mas eu não vejo elas falando das obrigações da esposa com o marido. Pelo contrário, eu vejo muito esse discurso todo de liberdade, de bem-estar financeiro que o homem tem que proporcionar para a mulher, mas em troca o que ele recebe?
Aí é que são elas, meus amigos. Esse shaming de dizer que o cara não é bonito, não adianta. Porque se as mulheres verem nele alto valor, elas vão ir atrás dele sim, independente de tudo. E aí ele vai poder cobrar o que ele quiser. Eu estou sentindo uma treta! Eu só gostaria de complementar alguns pontos em relação a essa análise. Toda argumentação usada para criticar os homens, principalmente no que diz respeito a esse assunto, ou seja, quando eles tentam fazer valer os seus critérios, pode perceber, é a mesma coisa, é sempre rasa e recheada com shaming. E é só isso, nada mais. Na visão delas, o homem não pode ter os critérios dele. Não pode porque, no fundo, talvez ela tenha um certo receio de não se encaixar neles, por demérito próprio. E, obviamente, é sempre mais fácil negar a responsabilidade do que assumir que, para aquela pessoa, você não prestaria. Daí vem os ataques, cheios de choro e ranger de dentes. Nada de novo abaixo do sol. Mas admito que a crítica que ela fez no episódio do Campari faz sentido. Não é todo e qualquer pedido que uma mulher faça a você que nele existe uma tentativa oculta de manipulação. Aí, sinceramente, me parece paranoia mesmo. Se ela te oferecer uma bebida, se você estiver em algum lugar, e você quiser acompanhá-la bebendo mesmo, bem, caso não queira, basta dizer obrigado e continuar apreciando a sua bebida ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo sem maiores problemas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Entretanto, foi interessante perceber na fala da Raquel Real, não é Leal, é Real, Real igual a moeda brasileira, Real, que é o sobrenome dela, pelo que eu pesquisei aqui, mas, enfim, algumas coisas que vale a pena destacar na minha visão seriam. Primeiro ponto, que beleza também é o cartão de acesso para ter crédito com as mulheres. Ou não repararam que no começo da fala dela, ela insulta os homens dizendo que os caras que fazem esse tipo de conteúdo masculinista, falando de mulheres, que falam sobre a mulher ideal e tudo mais, seriam todos feios e desinteressantes, mas que se fossem bonitos e garanhões, aí tudo bem. Ou seja, é a beleza masculina sendo usada como crachá de permissão para falar algo relacionado às mulheres. Assim, eu não sei você que está me ouvindo, mas eu posso lidar muito bem com a possibilidade de ser feio para ela. Numa boa. Mas será que ela lidaria da mesma forma caso eu dissesse o mesmo sobre ela? Ou ainda que, ao meu ver, mulheres como ela não são candidatas promissoras para um relacionamento? Ah, e detalhe, eu não estou usando shaming. Será que elas também conseguem fazer isso? E se o cara que te criticou não é interessante para você, por que você ficou afetada? Será que é porque quando um homem, por mais sem noção que seja, tem muita grana e também um critério no qual você não se encaixa, isso te deixa ardida porque é menos um disposto a ser caixa eletrônica em potencial? Quanto mais ouço os discursos delas, mais eu sou acometido por essas perguntas. E o segundo ponto que eu achei particularmente engraçado é como as mulheres sentem uma urticária agonizante, ao menos é o que parece, quando um homem faz valer os seus critérios. E nesse caso, o que o cara disse, basicamente, seria que ele não ficaria com uma mulher acima do peso. Qual o problema nisso? Será que a seletividade precisa ser seletiva? Ou seja, só um dos sexos deveria ter poder de escolha? Será que você também vai mencionar as inúmeras mulheres que menosprezam os homens de menor estatura, aqueles que têm muito pouco ou quase nenhum cabelo e dinheiro? Será que você vai criticar elas também? Falando disso, agora me lembrei daquele meme na gringa na qual o rapaz chega, muito bom esse meme, e pergunta para uma moça o que ela acha de homens baixos. E ela, rindo e debochando, obviamente, disse que não sairia com nenhum deles. Mas precisavam ver como essa mesma expressão no rosto dela desapareceu. Ou seja, o sorriso praticamente sumiu do rosto, quando, do nada, o cara sacou uma balança de peso e pediu para que ela subisse nela para medir quanto ela pesava. Foi engraçado observar, assim como ainda hoje vejo alguns caras, até homens, né, se incomodando quando perguntam a idade de uma mulher. Para mim é uma coisa totalmente normal, não é necessário nem digno de incômodo. Todo mundo vai envelhecer. Então, assim, até numa pergunta aparentemente despretensiosa e normal, como por exemplo, às vezes num caso de entrevista, no caso você está conhecendo a pessoa, você sempre percebe que existe esse tipo de apelo. Ai, é meio errado perguntar a idade da mulher e tal. Então, frente a isso, pergunto eu a vocês, quem é mesmo que tem problema com autoestima e rejeição? São os homens? Tem certeza?
Terceiro e último ponto interessante, aqui já é mais uma observação da minha parte. Eu não sou lá muito de achar graça em filmes de comédia ou stand-ups. Não é que eu não goste, eu até gosto, dou risada sim, mas tipo, gargalhar de doer a barriga, preciso admitir que é bem difícil. Mas se tem algo que eu não vejo graça, e isso é nenhuma, é no humor feminino. Quando aquelas humoristas ficam tentando fazer piada de homem, olha, se a piada fosse realmente da hora e engraçada, pô, beleza. Mas não é. E além disso, outra coisa. Se vocês pararem pra reparar, elas, toda vez que precisam tentar causar um impacto no público, em geral, só tem um assunto no repertório: sexo. É só isso. Elas não conseguem fazer piada com nenhum outro tipo de assunto que seja potencialmente engraçado. Existe alguma outra coisa no repertório dessas humoristas, tirando o sexo? Ou seja, a questão de pode ser de questão de nacionalidade, a questão de um homem ser inepto de fazer alguma coisa, né, a incapacidade dos homens de prestar atenção em muitas coisas. Vocês conseguem fazer piada sobre isso? Ou vocês vão ainda continuar reforçando aquela frase que é amplamente dita aqui na comunidade e que, pelo que eu percebo, cada dia que passa se torna verdade? Sexo é tudo que elas têm. Sexo é tudo que elas são. Curioso, não? De mulher pra mulher, Marisa. Esse jogo de gato e rato só começou a pender em favor do gato quando ele parou de perseguir o rato como o seu objetivo principal e passou a enxergá-lo nada mais nada menos como uma mera distração ou diversão, deixando de lado coisas como o comprometimento e a obrigação de persegui-lo. Essa analogia, na verdade, eu estou estendendo para aquela parcela de homens que mudou a sua forma de enxergar os relacionamentos. E que, bem como a Alice mergulhou fundo na toca do coelho, eles entenderam o jogo dos sexos que estavam jogando e que este era, na verdade, baseado na teoria da Rainha de Vermelho. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão plenamente descritas, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? Na questão do YouTube, por favor, verifique a sua inscrição. Se não tiver inscrito, considere se inscrever, tá? Nos últimos tempos a gente acabou perdendo uns inscritos aí, não sei se é porque o pessoal saiu mesmo, ou é a plataforma. Então vale a pena você verificar sua inscrição, certo? Bem como deixar seu like, compartilhar o vídeo, tá? E o podcast, e também interagir conosco na seção dos comentários, beleza? Já sabe, aquele à vontade. Nada de pôr os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim sinta-se à vontade. Mudando agora de plataforma indo para o Spotify, vocês também podem interagir conosco pelos comentários do Spotify, isso mesmo. Então aproveitem essa possibilidade que todos os comentários serão devidamente lidos e respondidos. Fiquem tranquilos, tá certo? Outra coisa bem interessante que vocês podem fazer é a avaliação do podcast. Como é que vocês fazem isso? Na página principal do Contragolpe Cotidiano, vocês clicam nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de uma estrela, e lá vocês fazem o ranqueamento do podcast. Isso é muito importante para nós mostrarmos para o Spotify que estamos produzindo um conteúdo de valor para você. Além dos comentários do Spotify e do YouTube, vocês também podem entrar em contato conosco pela DM do Instagram e também pelo e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? E, por favor, não se esqueçam de ativar o sininho, tanto no Spotify quanto no YouTube, para vocês receberem uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.